É Tudo Verdade 2021, 26º Festival Internacional de Documentários. Os melhores documentários do Brasil e do mundo em mostras competitivas e programas especiais. Gratuito e online para todo o país, de 8 a 18 de abril. Confira a programação em www.etudoverdade.com.br. Olá, bem-vindos à 26ª edição do festival É Tudo Verdade e a mais um debate da seleção de curtas-metragens, um debate que já se tornou tradicional no É Tudo Verdade. Esse ano, como a gente teve de novo que fazer esse debate virtualmente, a gente optou por dividir os realizadores e realizadoras em dois grupos. E no debate de hoje, a gente tem a alegria de receber o Carlos Adriano, mais uma vez nessa seleção com o filme da sua série Sem Título. Bem-vindo, Carlos. Seu microfone estava desativado, se quiser falar um oi. Não, só falei um boa tarde rapidamente, desliguei imediatamente para entrar em silêncio. Obrigado, um grande prazer estar aqui com vocês todas e todos de novo. E a gente tem aqui também o Tyrell Spencer, que é diretor do filme Review. Olá, bem-vindo também. Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui na Tudo Verdade de novo. Um prazer estar com essa só gente fera aqui, estou até ansioso para falar aqui, né? Mas, enfim, queria agradecer por estar participando mais uma vez aqui do festival. Obrigada. E, por fim, eu cumprimento a Rita Carelli e o Vansan Carelli, que apresentam nesta edição o filme Iacuá, Imagem e Memória. Eu tentei aprender a falar o nome antes de começar, mas eu acho que eu falei errado, vocês podem me corrigir. Bem-vindos. Não, tá ótimo, tá ótimo. Iacuá, é isso mesmo. Olá, prazer estar aqui, muito contente de estar mostrando esse filme, Não É Tudo Verdade. E obrigada pela seleção e pelo convite. Bom, eu vou começar pelo Carlos Adriano. Eu vou seguir, na verdade, a ordem aqui da minha tela do Zoom. Juro que foi só esse o critério, Carlos. Bom, o Carlos tem apresentado essa série Sem Título em várias edições e dessa vez o filme traz para a gente filmes do Ozu, do cineasta japonês, e traz, sobretudo, imagens da atriz que tanto trabalhou com o Ozu, que é a Setsuko Hara. Bom, Carlos, queria que você contasse para a gente começar essa conversa, qual o papel do Ozu na sua vida como realizador, na sua vida de cinéfilo? Bom, você começa com uma pergunta quase impossível de responder, né? Se fosse permitido a um ateu usar uma tal terminologia, eu diria que o Ozu é um dos meus deuses, né, do cinema. E, assim, desde a minha época de cinefilia, eu já era um cineasta que eu gostava muito. Inclusive, eu tive o privilégio de participar, de trabalhar numa retrospectiva, que acho que foi em 1990, exatamente, que a Fundação Japão e a Cinemateca Brasileira fizeram, basicamente aqui em São Paulo, mas a mostra circulou no Brasil todo. Era uma retrospectiva chamada Ozu, acho que Cineasta Extraordinário do Cotidiano, porque ele realmente tem essa proeza de transformar as pequenas coisas, os pequenos gestos da existência cotidiana em momentos epifânicos e transcendentes. Aí, já para falar como artista, como cineasta, então, a minha adoração, a minha veneração por ele, aí vai transcender qualquer estatuto possível de cinefilia, porque aí já é um departamento que a epifania beira o silêncio, porque a gente não consegue, eu pelo menos não tenho muito palavras para dizer, né? Mas basicamente a questão da composição do quadro, o Ozu tem uma maestria, uma sabedoria, uma genialidade quase imbatível, e que, inclusive, se a gente pensar em outros termos
interdisciplinares ou multidisciplinares. A gente pode ver Mondrian ali naqueles enquadramentos, enfim, toda uma modernidade muito assombrosa dentro de um cinema que é uma arte comercial, pelo menos tal qual ele praticava era, né? Ele dirigiu todos os filmes em estúdio e tal. Mas esse filme, o Sem Título número 7, que digamos que fecha uma espécie de trilogia japonesa que eu fiz, porque o Sem Título número 5, A Rotina Terá Seu Enquanto, ele era sobre sobre o último filme que o Yasujiro Ozu dirigiu. Aí o Sem Título número 6, basicamente é sobre um filme de 1926 do Ken Ogasa, que é um filme experimental, Páginas da Loucura. E eu não escolhi terminar desse jeito, a tal trilogia. Aliás, eu nem imaginei que seria uma trilogia, que acabou acontecendo como se fosse uma sucessão de pratos num banquete japonês, sabe, num omakase, né, que é aquele banquete japonês. Eu não programei que 3 filmes em seguida teriam temática japonesa, mas aconteceu assim. Mas, para minha felicidade, termina com talvez uma das grandes, pelo menos para mim, aí já é outra devoção, que o Ozu nos deu de presente, que é a presença luminosa da Setsuko Hara, né, que é uma atriz assim, deslumbrante na economia de gestos, na delicadeza do olhar. Então, assim, para mim é muito emocionante falar assim, até desse filme por conta dessas 2 emoções que é Ozu e Setsuko Hara. E só uma coisa que talvez é curioso dizer, esse filme vai parecer, ou parece, né, não sei, quem viu, quem verá, ele foi feito antes da pandemia, na verdade, porque, assim, em geral, eu demoro muito tempo para estruturar um filme, ter uma ideia do filme e fazer um primeiro corte. Aí o primeiro corte é mais ou menos rápido, e aí depois eu posso ficar até 1 ano, 2 anos para decidir 1, 2 minutos de filme, enfim. Mas o filme estava muito bem estruturado antes da pandemia, e ele acabou ganhando um caráter presciente, digamos assim, em relação a tudo isso que acontece e está acontecendo, embora também num diapasão muito diferente de uma coisa que eu fiz no ano passado, que é um filme chamado O Que Há em Ti, que aí realmente não é que é uma resposta direta a toda essa barbárie, essa catástrofe abominável e inominável que a gente está vivendo. Mas eu, revendo o filme ontem, o Sem Título número 7, o Hara, eu acho que ele responde num outro tom também um pouco essa angústia. Eu acho que assim o Sem Título 6 também já respondia. O Sem Título 6 chamava O Inquietanto. Então, toda essa perplexidade que a gente está vivendo, eu acho que os filmes eles têm um pouco um caráter de presciência nisso. Obviamente com um tom diferente, né? Em relação, por exemplo, ao Que Há em Ti, que aí é uma porrada muito... É uma bomba intencionalmente lançada. É pena que o cinema não pode mudar muitas estruturas sociais, mas a ideia de um poder de intervenção. Mas no caso do Sem Título 7, sobre a Setsuko Hara, existe também um desejo, uma revolta, mas é como se fosse uma transfiguração pela beleza mesmo, que é algo que a gente está muito carente, né? Não só porque a barbárie se instalou e a morte de um jeito absurdo. Obviamente, eu não tenho nenhuma ilusão nem pretensão de que um filme possa consolar ou confortar um momento tão grave, ainda mais quando envolve morte de pessoas, mas eu cada vez mais tento acreditar com uma fé quase inabalável que realmente a arte é uma forma de redenção, além de ser uma forma também de protesto e indignação. Uhum. O filme tem essa emoção profunda e delicada, e agora você falando, eu lembro, no final, ela, com um sorriso no rosto, diz: a vida é decepcionante, não é? E ela mesma, numa outra cena, responde: mas ainda com aquele sorriso, né? Que, no fundo, é o sentido da arte nesse momento, né? A questão da cultura japonesa tem muito isso. De repente, assim, o mundo está desabando e a pessoa fala com um sorriso. Então, porque tem essa ideia, ao mesmo tempo
um sentimento de humildade perante a vida, mas também de acolhimento dessa complexidade que é maior que nós. Então, na verdade, você fica com esse sentimento ambíguo mesmo, né? Porque ela fala, pô, é mesmo decepcionante, quase sorrindo, né? Porque a vida não é uma coisa fácil, e agora é muito menos fácil ainda. Mas existe alguma coisa, não é o poder de resiliência, que isso também já virou uma terminologia que os departamentos de marketing ficam usando à torta e à direita. Talvez eu prefira resistência, que é uma palavra mais guerreira, enfim. Mas, de todo modo, essa capacidade do ser humano não só de resistir, suportar, como também de se reinventar, né? Eu acho que a arte tem uma participação crucial, não só para manter um pouco a nossa sanidade, mas como também fazer entender momentos tão catastróficos, eventualmente fazer que a gente possa tomar atitudes, né? Porque quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Obrigada, Carlos. E acho que sem querer a gente acabou criando aqui um gancho para o Tyrell Spencer, que fez também um filme que se passa muito no ambiente da intimidade, né? Uma história de amor, a história de um casal, né? Um documentário sobre uma história que aí a gente vendo fica se perguntando o quanto a câmera mudou essa história, né? Mas também vendo o seu filme ficava pensando naquela ideia de que o amor, ele ainda mais no começo, ele é sempre uma construção ficcional também, né? Ele é um pouco aquilo que a gente idealiza no outro ou em nós mesmos, né? Mas vocês viveram isso com a câmera ali. Então, eu queria que você contasse a origem desse projeto, Tyrell, e também o quanto ele foi consensual, né? Já que a Larissa aparece no filme e Clarissa, né? Aparece no filme e eu não vou contar o final, mas, enfim, temos desdobramentos que me fizeram ficar pensando nesse encontro e nesse desencontro. Então, esse filme, na verdade, ele é diferente de várias coisas que eu produzo, que geralmente eu planejo muito, né? E esse filme, quando eu e a Clarissa, que é a minha companheira e a minha sócia, a gente foi morar junto e a gente tinha uma câmerazinha da Canon com umas lentes e a gente ficava experimentando muita coisa dentro de casa. Então a gente ficava se filmando coisas reais, né? Que o filme ele parte de imagens que a gente se fez antes da pandemia, quando a gente vivia muito dentro de casa, né? A gente trabalhava de casa, então tinha muitas imagens caseiras, né? E aí, quando começou a pandemia, a gente estava em São Paulo, que a gente tinha se mudado para aí, porque a gente estava com os projetos. E começou a pandemia e toda aquela ansiedade que a gente tinha ido para a gente construir as coisas e para a gente tinha ido em busca de um objetivo, né? A gente começou a ficar muito ansioso em casa e a gente tinha ido para produzir, a gente não estava produzindo nada, porque a gente estava quase produzindo e começou a pandemia. E a gente estava com essas imagens, eu comecei a brincar com elas no computador para a gente criar alguma coisa e a gente não tinha história nenhuma, né? E aí que vem a coisa legal de usar material documental, que a gente pode brincar e ele ser uma ficção e ao mesmo tempo ser documental, que é o início do nosso relacionamento, né? A gente em casa. E tem coisas, por exemplo, que a gente gravava, que eu pergunto se ela está grávida, na sacada, essas coisas, elas são reais, aconteceu mesmo, a gente estava pensando sobre isso. E aí, quando a gente montou o material, a gente viu que tinha todas que a gente podia criar, porque depois de uma ressaca ela vomita e tal, e a gente tinha toda uma história que a gente criou, essa história de amor, ela se apaixonando, a câmera passa pela mão dela, né, aquele cara artista e tal, que daí tu vai criando esse imaginário da pessoa que está apaixonada e ao mesmo tempo aprisionada ali naquele espaço restrito, né, naquela claustrofobia que a pandemia estava nos passando. E, de certa forma, a gente conseguiu colocar isso no filme, porque era toda aquela ansiedade da gente estar ali dentro de casa, querendo produzir e não conseguir. E aí ela tinha umas fotos que logo que a gente começou a namorar, um ônibus, ela bateu num ônibus, e ela foi para o hospital e tal, e ficou toda roxa, e a gente tinha essas fotos guardadas que ela foi fazendo um dia a dia dos hematomas dela, porque ela estava com medo que não voltasse mais, que ela estava cheia de coisa, né? E aí, ela estava grávida e a gente começou a consumir muito, enfim, a gente estava dentro de casa,
praticamente era a Globo News, todo dia que a gente assistia para saber da pandemia, né? E aí começou a pintar várias coisas, né? Problema, tipo, do garimpo nas aldeias indígenas durante a pandemia começou a aumentar, a violência doméstica começou a aumentar, né? E o desemprego, e a gente começou a ver, pô, tem um leque de muitas coisas para a gente poder falar com esse material aqui. E a gente viu que a gente podia construir uma questão com ela estando grávida. A gente, pela forma que a gente se comunicava ali, que várias vezes era em tom de brincadeira, mas parecia que realmente que seria o meu personagem, ele estava sempre dominando aquela cena. E a gente, pô, por que a gente não pega aquelas fotos que a gente pegou lá e tenta criar uma ideia de o cara ser um agressor, assim, que eu estou contando o filme, né? Não sei se as pessoas já vão ter visto o filme, mas eu estou contando tudo. E aí foi muito interessante, porque começou a criar outra ansiedade para eu conseguir criar, a gente conseguir criar junto essa narrativa, criar essa semântica, né? Porque o cinema é uma gramática que a gente propõe para o espectador, né? Porque criando sensações, né? Brincando com os takes, juntando um com o outro, né? Botando música. Enfim, e aí a gente foi criando toda essa ideia desse ambiente claustrofóbico, onde o cara, ele acaba, dentro dessa ideia de violência doméstica, que estava ocorrendo bastante durante a pandemia, com arquivos, com som, com entrevistas, né, que é da Major Cláudia de Moraes, que ela fala justamente sobre o aumento da violência doméstica durante a pandemia, e a polícia não podia chegar nessas pessoas por causa da pandemia, então tinha que ter todo esse cuidado, né. Enfim, daí o filme acaba surgindo desses grandes experimentos, assim, eu até fiquei bem impressionado quando esse foi selecionado para Tudo Verdade, porque a gente produziu um monte de coisa durante a pandemia, foi como a gente conseguiu se manter são, assim, porque a gente achou que ia passar rápido todo mundo, né? Quer dizer que nem tudo é verdade. Porque a gente achou que ia passar rápido, né? E aí também, quando a gente pensou, pô, não vai passar rápido, a gente pode botar que passou 9 meses do filme, que a gente passou mais de um ano e a gente continua numa questão pior do que a gente estava, né? Com todo esse descaso, enfim, em vários âmbitos, né? Eu acho que tanto os representantes que estão no poder, os que estão fora do poder, os contra, os a favor, acho que todo mundo fez pouco, né? Me parece que a sociedade em si fez pouco para a gente poder mudar essa realidade. E agora a gente está aqui, né? Tendo que, em vez de a gente poder estar todo mundo junto aqui, eu adoraria, por exemplo, estar aqui um mestre, o Vicente Carelli, adoraria apertar a mão dele, né? Que, enfim, os filmes dele são maravilhosos, o professor aí. Enfim, a gente tem que estar aqui à distância, mas a gente tem que lutar para, né, perseverar e vencer isso daí, que eu acho que vai dar certo, né? Acho que é isso. Tá ótimo, obrigada. Matou a minha curiosidade. Eu que já vi, né? Bom, vou passar então agora para o Vincent e para a Rita. Bom, o filme de vocês começa muito antes, né? Os letreiros ali no início explicam que são imagens que foram captadas ainda no Vídeo das Aldeias, né? Final dos anos 80, começo dos anos 90, e pensando aqui um pouquinho no que foi falado antes, né? De alguma forma, nesse momento tão grave também para os índios, o filme de vocês, ele traz à luz um ritual, né? Ele não é só sobre esse presente dos índios, mas também sobre essa história, que também é uma história da beleza dessa comunidade. Acho que seria interessante vocês começarem contando a razão interna de vocês fazerem esse filme, porque a razão prática, né, de perpetuar esse ritual, acho que até se coloca aí uma questão das tantas funções de um documentário, é muito clara a função, né, daquele registro, mas também o que moveu mesmo vocês a recuperar esse material dessa maneira e incorporar a vida de hoje desses índios ao filme. Bem-vindas. Porque essa instituição filma há 35 anos, né? E manteve relação com os povos que filmou, enfim.
Então, depois de 30 anos, a questão da devolução, né, do que fazer com o acervo, né, que, no fundo, pertence a eles. Né? Eu acho que o processo do Vida nas Aldeias foi uma parceria, um pacto, né, de confiança, de realização de sonhos, e sonhos deles, não é? Então, por que devolver? Porque eles demandaram muito, né? Porque essa devolução tinha um significado importante para eles, né? Recuperar coisas que se perderam. Então, demorou um pouco para a gente executar, porque a gente queria fazer um negócio bacana, né? Inclusive, formá-los no sentido de poder manejar o acervo, são 300 e tantas horas, né? E um pouco mergulhar com ele em alguns momentos, né? Naquela projeção, 1.000 pessoas assistindo junto num telão, né? E do jeito que os índios assistem, né? Que é todo mundo gritando, comentando, rindo, gargalhando. Então é uma coisa indescritível, né? Mas é uma grande emoção, né? Enfim, eu acho que o filme é basicamente isso, né? A gente estar ali com eles, né? Os velhos se encontrando jovens, os maduros crianças, e o avô, e o tio, e o bisavô. É uma loucura. Diga aí, Rita. Acho que é importante dizer que esse filme foi feito graças ao apoio do Itaú Cultural, né? É um projeto do Rumos que propiciou a digitalização desse acervo Enauenê e essa expedição aí de devolução. A ideia é que o Vídeo nas Aldeias continue fazendo isso com os acervos relativos aos outros povos, mas a gente, no momento, não tem recurso ainda para viabilizar, né? Eu tenho uma especial relação com o Zenau Enenauê, então estive mais envolvida nesse processo do Zenau Enê, porque, enfim, fui muitas vezes durante a minha infância, minha mãe trabalhou com esses índios durante 8 anos, e, enfim. Mas eu acho que é importante também dizer que, bom, de alguma forma esse é um filme relatório, a gente brinca, né? Nosso filme relatório foi selecionado, né? Mas, porque, enfim, é uma prestação de contas, digamos assim, desse processo de devolução, mas eu acho que o filme extrapola essa função de relatório, porque, de fato, tem essa energia do Zenau Enê na tela, que é sempre exuberante, tem esse testemunho de mais de 30 anos de relação com uma comunidade, tem esse encontro intergeracional através dessas imagens, tem a emoção do quanto essas imagens foram também desejadas e por eles, né, solicitadas. E eu acho que só para completar, uma coisa que eu acho que é importante dizer é que quando a gente fala em devolução do acervo, não significa que a gente ficou 30 anos sentados em cima dessas imagens e que só agora estamos devolvendo, né? O Vincent sempre fala que o próprio dispositivo do Vídeo nas Aldeias sempre foi de filmar e mostrar imediatamente para os índios as suas imagens, né? Então, todo o processo do Vídeo nas Aldeias está baseado nesse retorno rápido, mútuo dessa construção junto com os índios, né? Mas aqui a gente está falando de um acervo de 325 horas, nos mais diversos formatos, né, VHS, mini DV, enfim, que então precisou de fato de um esforço de parar, digitalizar, tinha coisas que a gente não tinha nem mais como assistir, nem como mandar para eles, porque eles assistem com celular ou com, né, enfim, com dos formatos que a gente usa hoje em dia. Então, tinha um esforço hércule de juntar tudo isso, passar tudo para um formato digital para eles poderem ter acesso à totalidade dessas imagens aí. Acho que é isso. Muito, a minha internet está caindo, saber às vezes disso. eu saio do ar aqui. Alguém viu o filme e comentou comigo e falou, mas que filme
incrível, mas que filme agonístico, né? Que também tem esse lado visto de fora, assim, muito chocante, assim, de repente, uma comunidade super tradicional, no meio de uma roda, de um ritual, entra uma fileira de Hilux buzinando, que se misturam com as buzinas, enfim. As oferendas são pipos, salgadinhos, distribuídos aos sacos, assim, enfim, tem um lado um pouco chocante, né, para a gente visto de fora, e então assim, surpreendente a maneira deles incorporarem, estar permanentemente incorporando novas coisas e com muita inteligência. O curso de filmagem foi muito rápido, né? 3 dias eles estavam assim arrasando, né? É um povo de uma autoestima assim que genera uma energia muito forte. Então tem essa face também desse novo mundo surgindo, assim, sendo, né, antropofagicamente consumido e assimilado e usado. E é um testemunho dessas transformações, né? Você vê os meninos mais novos surpresos com coisas que eles estão vendo ali das imagens de arquivo e que eles já não viveram, né? Então, enfim, de alguma forma é um pequeno testemunho desse processo de transformação, assimilação de um povo a partir do contato com a sociedade nacional, capitalista, como eles vão processando tudo isso. E resistindo, para usar a palavra do Carlos Adriano. É um termômetro da velocidade das mudanças de um povo nativo que entra assim para o Brasil final da década de 70, não é? E então a tal ponto dos mais jovens olharem para as imagens e dizerem: mas quem são esses? Aí os mais velhos falam: pô, mas somos nós. E aí eles estão usando estojo peniano. Aí o menino fala: pô, mas que coisa feia. Mas como feio? O velho vai ficando meio chocado, né? Enfim, as coisas passam tão rápido, né? E a mudança do look, enfim, até do físico, né? Aquela coisa musculosa daqueles remadores. Eles olham para aqueles caras remoando, eles que estão ali no, sei lá, no PlayStation. Nossa, mas que esforço que eles faziam. Enfim, é muito, muito curioso, né? Ver esse processo, né? E é muito gostoso poder dar essa cancha assim, falar: aí, dá uma olhada aí, lembra aí, enfim, isso tudo genera todo uma discussão, um questionamento entre eles, enfim, todo um processo. Né? Que extrapola esse caráter curioso, assim, tipo, que engraçado, a gente usava um estojo peniano. No fundo, é muito mais profundo que isso, né? Também devolver essas imagens é também dar um instrumento de reflexão ali, da sua trajetória, dos caminhos que estão se apontando, enfim, do que eles desejam e vão, vão continuar a caminhada aqui para frente, né? Enfim, tem um valor histórico muito, muito importante. Ouvindo vocês falando, eu fiquei com vontade de fazer uma pergunta que eu não tinha pensado em falar disso, mas é sempre bonito, né? Ver
artistas e pessoas que lidam com imagem, falando sobre imagem e a inquietação desse tempo que a gente está vivendo, me leva a querer ouvir de cada um de vocês o que vocês têm pensado ao longo desse último ano sobre o lugar das imagens, o lugar da arte, do cinema documental, desde o ponto de vista do registro até do ponto de vista mais emocional, né? Vamos todos ficar repetindo a palavra do Carlos Adriano, mas do resistir, né? Resistir também na alma, né? Que as almas resistam, assim. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco as reflexões ou as coisas que vocês têm feito. O Tyrell acabou falando até pelo próprio filme, né? Uma das coisas que ele fez está aqui, não é tudo verdade, mas queria ouvir de todos. Carlos, quer começar? Você que foi o primeiro. Não queria começar porque é uma pergunta difícil. Olha, sinceramente, eu não sei o que dizer. Com certeza é uma coisa que eu penso, é algo que me angustia muito, me preocupa. Às vezes é um sentimento de muita impotência, porque, assim, é complicado eu falar isso, mas quem me conhece e conhece meu trabalho sabe que isso não é cabotino. Mas eu só mostro um filme, exibo um filme se ele realmente passa por um alto crivo rigoroso para mostrar, porque eu não sinto uma necessidade assim de... Então, realmente é só se passar por um crivo de recusa que realmente justifique colocar um trabalho a se dar a ver no mundo, né? Então, assim, eu pessoalmente tenho um grande entusiasmo com as coisas que eu faço e realmente é uma sensação de... É uma plenitude que a coisa da arte consegue colocar você num estágio elevado de espiritualidade, por mais que tenha também uma indignação, uma revolta, por mais que tenha um grande tesão sensual, enfim, tem um mixed media aí todo compondo essa história. Mas por mais que você tenha justamente essa consciência de que você fez um trabalho assim relevante, tanto num sentido qualquer de intervenção, ou de registro, ou de memória, ou de manifestação da beleza, o que a gente está vivendo hoje no Brasil, assim, para cair naquele clichê do Adorno sobre escrever poesia depois de Auschwitz, tem toda uma história, assim, é muito complicado. Eu, pelo menos, sofro muito, assim. Além desse filme, tem outros filmes que eu também estou trabalhando e fazendo, tem filme pronto, tem filme quase pronto, então tem esse dado mais corrente que todas as pessoas colocam como um exercício de manutenção da sanidade, né? Mas eu acho assim, realmente a morte programada, você trabalhar contra a morte programada, a morte como um projeto político, um projeto de governo, não é um acaso, não é só incompetência, não é só falta de gestão. É um programa de extermínio programado, né? Então, assim, eu tenho muita dificuldade, por mais que, como eu falei, o filme que eu fiz, O Que Há em Ti, é uma pornografia explícita de revolta contra tudo isso. Já o filme, o Sem Título 7, tem uma questão de uma manifestação poética sobre essas coisas num outro nível. Mas eu acho que quando a gente está sendo solapado de uma forma tão violenta, são o que? Mais de 3 mil mortes? Quantos por dia? Então, assim, eu fico muito... Ao mesmo tempo, eu não sinto uma prostração ao ponto de que isso signifique uma prostração que signifique rendição, entendeu? Eu acho que diante da rendição eu preferia acreditar na redenção, sabe?
até porque é mais difícil você resistir do que você simplesmente sucumbir. Mas eu acho que, assim, quando pinta essa coisa da morte das pessoas de uma forma, ao mesmo tempo, tão banalizada, no sentido de a banalidade do mal mesmo, sabe? De que ficou comum, e ao mesmo tempo a gente vê que, às vezes, as mortes estão um pouco naturalizadas ou normalizadas ou normatizadas por setores da sociedade brasileira, que não são poucos setores e nem pouca parcela. Então, assim, eu fico, não quero ser ambíguo ou, enfim, mas é difícil, porque ao mesmo tempo que eu acredito na coisa da redenção contra a rendição, ao mesmo tempo essa experiência de ver os nossos concidadãos, nossos irmãos da terra, da nação, morrendo de uma forma tão banal, eu não sei, eu tenho dificuldade para falar porque eu não gostaria de usar palavras irresponsáveis perante a isso, entendeu? O que eu posso dizer é que eu, no meu trabalho, assim, eu acho que a gente pode se manifestar, intervir de várias formas, mas a gente pode falar, sei lá, como Mallarmé, a função do artista é fazer bem a sua arte. Se ela está numa torre de marfim ou ela está no campo de batalha, é uma outra questão, é uma outra discussão. Então, assim, eu estou atuante no que eu faço, eu posso fazer um filme hiper engajado como o que há em ti, e também posso fazer um filme hiper poético, rarefeito, como Sem Título 7, o Rara, que está tendo a sua premiere mundial aqui no É Tudo Verdade. Então, assim, eu procuro exercer meu ofício, mas não é fácil, porque, de repente, eu estou fazendo coisas que eu acho maravilhosas e deslumbrantes por uma humanidade que vai sucumbir no sentido a um projeto de extermínio. E se não for por uma questão política, é por causa da negligência com a natureza, com o aquecimento global, com as geleiras. Então, parece que assim, não que seja um momento apocalíptico, nem integrado, nem catastrófico, mas... Tanto que, assim, eu vejo o momento agora que estamos aqui conversando como um respiro nessa loucura. Assim como vejo o período do Festival do É Tudo Verdade também como um respiro. E, obviamente, um respiro atento, porque o festival traz filmes que nos convocam à consciência e apresenta do momento atual. Não é só você ficar vendo a beleza das formas. Os filmes também colocam a nossa indignação. Então, assim, nesse sentido, eu resolvi dizer que com essa situação da pandemia e do pandemônio, finalmente eu resolvi me assumir como um bipolar, no sentido que tem momentos que eu fico muito exultante com a capacidade de criação, com a capacidade de invenção, a curiosidade pelas coisas do mundo, mas, ao mesmo tempo, eu fico muito triste, muito deprimido de ver, como diria o James Dean, como assim caminha a humanidade. Entendeu? Não é fácil. Não sei se eu respondi, eu mais comentei devagar, até te peço desculpa, mas eu acho que é um termo tão... É um assunto tão complicado que eu não conseguiria fazer desse jeito, porque senão eu acharia que seria negligente. É o que eu estou sentindo, assim, é quase um espelho, como o Sem Título número 6 tinha uma epígrafe, que é um verso de um poema do Charles Baudelaire, que chama Música. E é um verso que, mesmo a tradução em português, rima muito bem. Eu acho que ela serve para um monte de coisas e até um epígrafe de um monte de filmes. Espelho do meu desespero. Sabe? Eu acho que, por mais que você tenha a coisa da transfiguração da beleza, a inquietação da indignação, é espelho do desespero. Obrigada, Carlos. Eu não esperava uma resposta, até porque nem eu consegui fazer uma pergunta, né? É muito mais um momento para, como você disse, a gente conversar, né, dentro do que é possível, e é isso. Quando eu vi também já estava tocando nesse assunto, enfim, tinha sido mobilizada por vocês. Quem quer falar agora? Tyrell? Rita? Luciana? Aí.
assim, ao contrário do Carlos ali, eu produzo muita porcaria e mando para meus amigos, eles ficam loucão que ninguém me responde. A quantidade de porcaria que eu fico fazendo, incomodando os outros aqui para ter opinião, que vocês não imaginam. Fazer uma forma de colocar as coisas para fora, assim. E sobre as imagens, assim, a construção, assim, é que o que eu acho legal, porque eu trabalho muito como montador, eu sou diretor, também trabalho muito como montador, é a criação dos sentidos, assim, a gente levar um discurso numa coisa que seja inventiva, porque às vezes a gente tem muito material que ele não tem uma forma, tu tem que achar uma mensagem ali, ou tu querer criar a mensagem ali, criar essa forma, para que ela tenha uma cara bacana, diferente, que ela não seja redundante, né, que ela tenha um estranhamento, né, para causar, enfim, para causar uma sensação nova nas pessoas e não ser tão maluco assim para que alguma mensagem chegue ao espectador final, né? Por isso que eu digo, eu faço umas coisas e mando para as pessoas e as pessoas não entendem nada. O próprio review, um filme que eu fiz, e ele teve umas 3 formas diferentes até eu chegar na versão final, porque as pessoas não entendiam. Um amigo meu achou que eu estava ficando maluco, e realmente estava dentro de casa, com ansiedade, queria fazer as coisas, né? Mas, assim, o que eu queria falar também, pegar um gancho do Adriano, que eu acho também que essa coisa que a gente vive do extermínio é que é uma pessoa que está lá dizendo que a ditadura devia ter matado no mínimo 30 mil, é uma forma de fazer uma reforma da Previdência, do jeito que eles queriam fazer, né, que é quanto menos Previdência a gente tiver, né, era o que eles queriam, continuar com o extermínio dos povos indígenas, que sempre foi um plano no Brasil para o agronegócio, né. Enfim, eu acho que, e o que eu fico triste com isso tudo, é que tem gente próxima que defende isso, que acha um sentido disso, sabe, nas coisas absurdas, de gritar mito na janela enquanto tá todo mundo batendo panela porque não pode sair de casa, porque a inflação tá subindo, vai no supermercado, gasta R$300 para não comprar nada, entende? Então a gente não, né, e é a mesma galera que dizia que a esquerda estava transformando o país numa Venezuela. Eu acredito que até no último gestão da Dilma a coisa estava ficando economicamente ruim, mas não, nada é próximo do que está agora, entende? Nada é próximo do descaso com tudo, né? Falando agora do audiovisual, que a gente tinha um fundo que era feito pelo audiovisual, com uma grande cooperativa, fomentado pelo audiovisual para fomentar, né, engordado pelos nossos impostos do audiovisual, pela Condecine, que era para a gente poder produzir. E as pessoas acham certo que a gente não esteja produzindo uma coisa que era nossa por gente que, enfim, trata isso com uma ideologia como se eles não tivessem ideologia nenhuma, né? É um discurso muito tosco, assim. Essa é a minha opinião sobre isso tudo, tá? Enfim, eu vou falar um pouquinho aqui porque eu me empolgo e fico falando muito sobre esses assuntos aí. Mas, voltando ao assunto lá das imagens, é que o que eu gosto mesmo de trabalhar, assim, que eu acho que o poder das imagens é a gente conseguir chegar no espectador através da semântica das imagens, de criar esse estranhamento para que traga uma sensação nova, uma forma diferente de causar sensações e uma interpretação muito próxima do que eu tentei fazer, né, para o espectador, assim. Enfim, não sei se eu respondi, eu falei bastante coisa, mas é por aí. Nossa. Vai lá, Ritinha. Então, eu vou falar e deixar o Vincent terminar aí. Ele sempre tem palavras mais edificantes. O Vincent está aí trabalhando no filme dele, que vai compor a trilogia de Martírio Corumbiara, está atracado mas eu estou tentando mobilizá-lo agora, uma vez que a gente conseguiu digitalizar esses 325 horas de material Enau e Nenauê para tentar fazer um longa junto com eles, que seja um pouco uma reflexão deles, desses 30 anos aí, a partir do encontro com o seu arquivo, com as suas imagens. Eu acho que vale a pena, acho que o mais difícil já foi feito, enfim, sem negligenciar a tarefa do filme que a gente tem diante de nós, mas eu acho que é um acervo muito precioso, assim. Eu acho que poucos povos foram tão documentados quanto eles, talvez no mundo, não sei, mas é um acervo muito íntimo, precioso, extenso. Acho que a gente teve lá em momentos muito cruciais, né, de pontos importantes de virada da sua história. Então, eu acho que nesse momento, assim, o que está me mobilizando em relação às imagens e à produção cinematográfica é
tocar esse longa aí junto com o Zenau e Ninauê. Então, vamos ver se é possível no meio desse desmonte todo. Então, eu, desde muito cedo, vivi com os índios, trabalhei com os índios, fui do governo, fui contra o governo, enfim, fiz um pouco de tudo. Eu acho que na imagem, né, com o Vídeo nas Aldeias, eu encontrei um caminho, não é, de trazer os índios para o imaginário brasileiro, entende? E dar a eles, quer dizer, jogar essa semente, aí a ferramenta, e a gente quer ver o olhar de vocês e trazer essa presença de um mundo de apartheid que a gente vivia, de ignorância e distanciamento total, né? E com, evidentemente, incorporando todo um discurso neocolonial, enfim. Então é isso, a imagem foi o canal, né, de trazer essa realidade, e, ao mesmo tempo, como o Carlos, eu também me sinto bipolar, vivendo essa tragédia, mas além da pandemia e tal, eu acho, quer dizer, muito antes da pandemia, essa perspectiva de fim de mundo, não há como não ter isso em mente, né? É uma catástrofe ambiental do planeta anunciada, quer dizer, concreta, né? Enfim, essa ganância, essa loucura que a gente vive. E aí um dia aí eu dei uma palestra aí terminei, não sei por que chegamos nesse ponto, e aí o cara que estava remediando, puxa, mas a conversa foi tão boa para a gente terminar num negócio tão deprimente. Eu não acho que seja deprimente, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter presente na mente, não como um drama, mas como uma coisa. O nosso grande desafio, muito mais do que meu, quer dizer, dos meus filhos, dos meus netos, enfim, a gente tem que encarar essa possibilidade que é bastante provável, né? E ter... Agora, no caso do filme, por exemplo, foi feito, evidentemente, antes da pandemia, né? E foi montado tudo à distância, a tradução à distância, tudo a montagem à distância. E quando ficou tão assim energético, eu falei, olha, vamos abrir esse trabalho, porque é um pinguinho de energia positiva, de alegria, de emoção que a gente está precisando nesse momento, né? Enfrentando o que a gente está enfrentando, né? É isso. E foi um prazer falar com vocês. Prazer também ouvi-los. Os índios são mestres em fins de mundo, né? São professores. Eles têm uma tal energia ainda e uma tal saúde que o Covid chegou lá antes da vacina, evidente. Bateu uma febrezinha, mas não teve um caso de oxigênio nem entubamento. Realmente... eles ainda têm uma força incrível, porque que infelizmente não foi a realidade de outros mundo, né? Quer dizer, o contágio, quer dizer, se passou para todo mundo ali. Bom, gente, agradeço mais uma vez, parabéns a cada um de vocês por estarem entre esses 9 filmes que vão ser exibidos nessa edição do É Tudo Verdade. E desejo boas sessões online para todos e um belo caminho para cada um dos filmes também. Obrigada. Bom festival. Obrigada.
Tchau. Obrigado Valeu, a todos. Até, gente. Tchau, tchau, gente.